Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? Let's start our class number 38. Nós vamos começar a nossa aula de número 38, mas antes, aqueles recados importantes aqui, ó. Siga comigo aqui, ó. Não esqueçam de fazer a atividade obrigatória lá na plataforma para poder garantir a presença de vocês, tá bom? O mural, pessoal, é a sala de aula de vocês, então use bastante para poder tirar dúvida com seus professores. E o pessoal que pega as trilhas pedagógicas, as atividades na escola, não esqueçam de entrar em contato para poder marcar, não só para buscar, como também para devolver as atividades feitas, ok? Vamos ver o que a gente conversou na aula passada? Na aula passada nós falamos sobre a indústria de filmes, né? E nós aprendemos a diferença entre passado simples e presente perfeito. Quando a gente fala de uma ação que aconteceu e terminou no passado, teve começo, meio e fim, passado simples. Presente perfeito é quando você fala de uma ação que começou no passado, continua até o presente ou tem alguma conexão com o tempo presente, um resultado daquela ação no presente. Beleza? E hoje nós vamos fazer atividades de interpretação de texto e aquisição de vocabulário, ou seja, essas atividades irão ampliar o nosso vocabulário, beleza? Então vamos começar aqui. Aliás, perdão. O título da nossa lição, né, que eu acabei pulando aqui, ó. Live and learn. Viva e aprenda, tá ok? É este o significado. Então a nossa aula vai girar nesse assunto, beleza? Então olha só. Nesse nosso warm-up, nesse aquecimento, nós temos aqui uma citação de Mahatma Gandhi, famosíssimo, né? Que diz assim: Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Em português significa: viva como se você fosse morrer amanhã. Aprenda como se você fosse viver para sempre. É o que ele disse. Sendo assim, eu tenho a seguinte pergunta para que vocês possam responder. What does this quote by Mahatma Gandhi mean? Do you agree with him? A pergunta que eu tenho ali é a seguinte. O que ele está querendo dizer com esta citação? Você concorda? Por quê? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder e já volto. Ok. Então eu tinha pedido para que vocês respondessem a pergunta sobre essa citação, né? O que você acha
o que ele estava querendo dizer, né? E se você concordava ou não e por quê, né? Quando ele dizia, né? Viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre, ok? Enfim, é pessoal, cada um deu a sua resposta, tá ok? Então vamos refletir em cima disso daqui nos próximos slides, beleza? Siga comigo aqui, olha só. Nesse reading aqui, nós temos o seguinte. Read part of an interview with the singer Demi Lovato and answer the questions. Nós temos uma entrevista que foi feita com a cantora Demi Lovato, as perguntas e a resposta dela, tá bom? Qual é a conexão disso aqui, dessa entrevista, justamente com a citação do Mahatma Gandhi? Justamente o fato de, tipo assim, o fato de você viver como se você fosse morrer amanhã, de você aprender como se fosse viver para sempre, é justamente o fato de você entender que a vida é um grande aprendizado, que você tem que viver o máximo que você pode, fazer as coisas que você tanto quer fazer, que você sonha e tudo mais. Aqui na entrevista dela, ela fala justamente sobre momentos difíceis, sobre situações da vida em que você passa por determinadas situações e você aprende com aquilo, beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta feita pelo repórter é a seguinte: What's your advice for people who are maybe also going through a bad day or something that's difficult for them to deal with? Qual o conselho que você daria às pessoas que talvez estejam passando por dias difíceis ou por alguma situação difícil que essas pessoas tenham que estar lidando, né? Situações difíceis de um modo geral. Daí ela responde, you know, just keep your chin up and keep trucking, you know. No matter what you're going through, there's a light at the end of the tunnel and it may seem hard to get to it. But you can do it and just keep working towards it and you will find the positive side of things. Daí ela diz o seguinte, mantenha a cabeça erguida e siga em frente, ok? Não importa o que você esteja passando, sempre há uma luz no fim do túnel. Pode parecer difícil, mas se mantenha trabalhando naquilo que você acredita, mais ou menos isso, né? E tente encontrar o lado positivo das coisas, beleza? Daí a gente tem a segunda pergunta feita pela repórter. Your music has helped others through difficult times that they have been through. Is there an artist that you listen to that helps you get through those difficult days? A repórter pergunta, a sua música tem ajudado muitas pessoas durante momentos difíceis que eles têm passado. Tem algum artista que você escuta para te ajudar a passar por momentos difíceis? Daí ela responde, yeah, I listen to a lot of John Mayer and James Morrison. There are a lot of artists, but those two artists I really, really feel and I listen to their songs and they kind of help pull me through no matter what I'm going through. Daí ela diz que sim, que tem artistas que ela escuta para poder ajudá-la em momentos difíceis. E que ela escuta muito o John Mayer e o James Morrison, esses dois cantores aqui. Que há muitos artistas que ela escuta, mas esses dois ela realmente sente de verdade quando ela escuta a música deles e que ajuda a levá-la a seguir durante momentos difíceis em que ela esteja passando. Beleza? Sendo assim, eu tenho agora aqui duas perguntas para que vocês respondam justamente sobre a primeira resposta dada pela cantora. São as perguntas. What does keep your chin up mean in Portuguese? O que a expressão keep your chin up significa em português? Essa é para você responder em português. Não sei se você lembra porque eu acabei falando, né, dando a resposta aqui na hora da tradução. Mas pega um dicionário aí se for preciso. And number two, keep trucking means a expressão keep trucking. O que significa? Eu tenho aqui duas alternativas, beleza? Dá uma lida, checa o dicionário se preciso for. Já volto para conferir.
Então, olha só, vamos ver aqui. Eu coloquei aqui para vocês duas perguntas, sendo que são duas perguntas mais que diz respeito a vocabulário e expressões mesmo, né? Justamente sobre a primeira parte do texto, que é justamente a primeira resposta dada pela cantora. Eu tinha perguntado, what does keep your chin up mean in português? O que a expressão keep your chin up significa em português? Então, assim, primeiro, uma coisa que a gente tem que ter em mente é, muitas dessas expressões, vocabulários de modo geral, dependendo do tipo de expressão de vocabulário, se você buscar uma tradução literal, ou seja, palavra por palavra, você das duas uma, ou vai cair num erro, ou de fato aquilo não vai fazer muito sentido. Esse é um exemplo interessante, por quê? Se você for até o dicionário, você viu que chin significa queixo, tá? E a expressão, a tradução dessa expressão seria mantenha sua cabeça erguida. Aí você pensa, mas espera aí, queixo, cabeça, como assim? Já que cabeça em inglês se fala head, H-E-A-D, né? Você não vai traduzir mantenha o seu queixo erguido, porque a gente não fala assim, né? Então, na hora da tradução, é óbvio que você vai buscar o equivalente à língua, né? E se você for literal, às vezes, de fato, não vai fazer sentido, beleza? Então, só para a gente poder ter a noção disso que eu estou falando, a tradução seria mantenha sua cabeça erguida, mesmo sabendo que a palavra chin significa queixo, beleza? E a número 2, keep trucking means... Bom, aqui, pessoal, se a gente comparar, se você reparar, tanto aqui do jeito que eu coloquei como no texto, a palavra ela está escrita, tá? E tem um apóstrofo no final dela aqui, tá vendo? O que isso significa? A palavra ela foi extremamente, eu diria, de acordo com a norma padrão da língua, ela fugiu justamente dessa forma padrão. Aquele apóstrofo que está ali, ele substitui a letra G do ING, tá? Isso acontece na língua informal, pois era uma entrevista extremamente informal, uma conversa, tá bom? Na hora de você escrever, tipo, meio que para reproduzir a maneira como a pessoa tinha falado, entendeu? Por isso que isso acontece, de colocar esse apóstrofo aqui, meio que eliminando o G, já que na hora da pronúncia o G não é pronunciado, beleza? Então qualquer palavra que termine com ING, você não pronuncia a letra G, tá bom? Então essa é uma forma talvez de meio que substituir esse G, já que ele não é pronunciado, tá bom? E o que significa essa expressão? Eu tenho a alternativa A, to stop trying, parar de tentar, e a letra B, to persist with something, persistir em alguma coisa. A alternativa correta é a letra B, né? Keep trucking significa seguir em frente, continue, persistindo, não desistindo. Beleza? Ok. Agora aqui eu tenho 3 perguntas sobre a segunda resposta da cantora. Who does she listen to? A quem que ela escuta, né? Quais são os cantores que ela escuta. Número 4. The pronoun those, line 2, refers to. O pronome those, que está aqui, ó, que significa aqueles ou aquelas, está se referindo a quê? Aqueles o quê? E a número 5. How those songs help her? Como que as músicas que ela escuta ajudam ela? Eu vou dar um tempinho, daí eu já volto para a gente poder conferir.
Let's check. Vamos checar então? Então aqui, nessa segunda parte da entrevista, foi justamente a pergunta sobre se a repórter perguntou que a música dela ajuda muitas pessoas em momentos difíceis e se porventura ela tinha algum cantor, alguma música que ela gostava de escutar de algum outro artista que ajudasse ela em momentos difíceis também. Então a pergunta do número 3 foi: Who does she listen to? A quem que ela escuta? She listens to John Mayer and James Morrison. Ela escuta ao John Mayer e ao James Morrison. Esses dois cantores aqui. Que por sinal, se porventura vocês não conheçam, dá uma pesquisada. São músicas excelentes, os caras são muito bons mesmo. A número 4, eu estava perguntando sobre o pronome those. O pronome those é um pronome demonstrativo, né? Que significa aqueles ou aquelas. É utilizado no plural para se referir a coisas que estão longe, digamos assim, tá? Mas assim, é muito comum de se utilizar em textos para se referir a alguma coisa que já foi dita. Então, as alternativas que eu coloquei: letra A, songs, né? Dizendo que aquelas o quê? As músicas. E a letra B, John Mayer e James Morrison. Eu só abreviei o M aqui do nome dos dois. A alternativa certa seria a letra B, quando ela fala que assim, olha, there are a lot of artists, but those two artists, mas aqueles dois artistas eu realmente gosto. Ou seja, aqueles artistas quais? Os dois nomes que apareceram ali, né? O John Mayer e o James Morrison, ok? E a número 5, how those songs help her? Como que essas músicas que ela escuta desses dois artistas a ajudam? They help pull her through. Ajuda a fazer com que ela siga em frente. A ela seguir o caminho, tá bom? Quando ela escuta a música dos dois. Beleza? Então, bora praticar um pouco mais agora o nosso quiz, que vai ficar por conta de vocês. Eu vou dar a explicação acerca do quiz e vou dar um tempinho para que vocês possam realizá-lo, ok? Então, veja aqui comigo, olha só. Eu tenho a seguinte citação. Para poder fazer essa atividade vai ser importante o uso do dicionário aí, porque eu não vou dar a tradução para não dar resposta, tá bom? Aqui diz assim, olha. Everything happens for a reason. Live it, love it, learn from it. Inclusive várias palavras que a gente já conhece, sem sombra de dúvida. Então aqui na número 1. Happens is the same as. A palavra happens, qual das duas alternativas aqui, A ou B, seria o sinônimo dela? Então é dicionário para vocês poderem checar caso não saibam. Eu tenho as palavras occur and enroll, ok? Number 2. Learn from what? É uma pergunta que eu fiz. Aprender do quê? Aprender da onde? Uma das duas alternativas de acordo com a citação que está aqui, tá? From your love or from everything that happens to you. Não vou dar tradução também para não dar resposta. Então, vou dar um tempinho de boa aí para vocês poderem fazer e já volto para conferir, tá ok? Bora lá!
Vamos checar então? Então, olha só. Primeiramente, agora sim eu vou fazer a tradução da citação, ok? Everything happens for a reason. Live it, love it, learn from it. Tudo acontece por uma razão. Viva, ame, aprenda. Aprenda através disso, né? De tudo isso que acontece. Eu tinha perguntado para vocês aqui no número 1, qual das duas alternativas aqui seria o sinônimo da palavra happens, ok? Que apareceu aqui, ó. A segunda palavra da citação, happens. Se você foi até o dicionário, você viu que a palavra happens significa acontecer, beleza? Das duas alternativas A e B, a correta seria a letra A, justamente porque occur significa ocorrer, sinônimo de acontecer. A palavra enroll, eu escolhi uma bem aleatória assim para a gente aprender uma palavra nova e, sobretudo, ampliar o nosso vocabulário, que era o objetivo da aula. Significa se inscrever, fazer a matrícula, por exemplo, tá? E a número 2, learn from what? Aprender da onde? Aprender do quê? Alternativa A, from your love, do seu amor. Não seria a letra A justamente porque não diz que é para você aprender alguma coisa do seu amor. Fala para você amar, beleza? Então a alternativa correta seria a letra B, cuja em inglês está escrito from everything that happens to you. E a tradução seria aprender da onde? Aprender de tudo que acontece com você, né? Então, justamente fazendo uma alusão aqui à primeira citação do Mahatma Gandhi no começo da nossa aula, quando ele fala, né? Aprenda como se você fosse viver para sempre, ou seja, tudo aquilo que acontece com a gente, de bom, de ruim, de fácil, de difícil, é sinônimo de aprendizado, beleza? Então, pessoal, nós vamos encerrar a nossa aula, tá ok? O que a gente conversou hoje? Hoje a gente fez a interpretação de texto e nós demos uma ampliada no vocabulário, beleza? Então, assim, todo esse material vai estar disponível lá na plataforma, assista novamente a aula, tire dúvidas com o seu professor, pratique bastante aí, tá bom? Bye bye and see you next class.